Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e hoje eu vou te falar sobre um gatilho mental que vai deixar seu livro muito mais interessante, muito mais impactante para o seu leitor, emocionante na hora que ele estiver lendo. E tem vários gatilhos mentais que você pode utilizar para escrever um livro mais interessante, mais envolvente para o leitor, mas eu vou falar aqui de um específico que é muito importante, que muitas pessoas não conhecem esse gatilho mental e por isso acabam desenvolvendo histórias muito fracas, muito rasas, sem muita emoção, não consegue passar muita emoção, descrever bem o que está acontecendo, justamente por não conhecer esse gatilho mental. Mas antes de eu te contar qual é esse gatilho mental e como que você pode usar ele, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as dicas e novidades aqui no canal, porque toda semana eu te ensino a escrever e publicar seu livro sem uma editora. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, como eu falei, existem um monte de gatilhos mentais, tem muitos. Só que tem dois tipos de gatilhos mentais. Tem os gatilhos mentais utilizados no marketing e tem os gatilhos mentais utilizados para escrever cópias, escrever livros, que são um pouco diferentes. Então, os gatilhos mentais para você escrever em um livro de ficção, um livro de história, é diferente dos gatilhos mentais que você encontra se você, por exemplo, pesquisar no Google. Joga lá no Google gatilhos mentais, vai aparecer uma lista gigantesca com trocentos gatilhos mentais para você usar. Porém, a maioria desses gatilhos mentais que você encontra no Google não dão para utilizar num livro, por exemplo, para você escrever um livro de história, é muito diferente. Então eu acabei desenvolvendo, depois de muito estudo, muita pesquisa, eu acabei desenvolvendo alguns gatilhos mentais específicos para escrever livros, específicos para narrativas, específicos para livros, seja de ficção ou não ficção. Esses gatilhos mentais que eu desenvolvi servem para os dois gêneros, mas que são voltados especificamente para a escrita de livros, que uma coisa que você não vai encontrar pesquisando no Google. Tive que adaptar algumas dessas técnicas. E isso é também o que eu ensino lá no meu treinamento Escritores Independentes. Se você quiser saber mais depois, é só clicar no link que tem aqui embaixo desse vídeo. Pode ser que eu esteja com alguma turma aberta no momento em que você está assistindo esse vídeo. Mas vamos lá, desses gatilhos mentais que eu desenvolvi, que são todos muito bons, o que eu quero falar aqui hoje com você é sobre o gatilho mental da identificação. E que gatilho mental é esse? Do que se trata? Como usar isso? Primeiro, o que é o gatilho mental da identificação? Esse gatilho é aquele que, sabe quando você lê um livro, você se conecta com o personagem, você se conecta com a história de tal forma que você se emociona, você chora no final da história, você fica emocionado, você não consegue parar de ler o livro. Esse gatilho vai fazer isso com a cabeça do seu leitor. Mas tá, como é que você vai aplicar isso? Agora que você já sabe o que é, qual é a finalidade desse gatilho mental da identificação, como que ele funciona na prática, né? Uma das coisas que mais influenciam na hora de você conseguir aplicar esse gatilho da identificação é você ter protagonistas, personagens muito bem construídos, muito bem desenvolvidos, porque a história vai gerar conexão com esse seu leitor, mas principalmente os personagens vão se conectar. O seu leitor ele vai se conectar com a história daquele personagem específico, com características de um personagem específico dentro do livro. Então, esses personagens, primeiramente, têm que ser muito bem construídos para você conseguir utilizar esse gatilho mental. Senão não vai servir de nada, porque ele precisa de personagens bem construídos para funcionar. Porque o que emociona, o que faz seu leitor chorar, o que faz o seu leitor não querer parar de ler por causa da história, é na verdade o personagem da história, é o grande segredo, né? Se você não sabe construir bem personagem, não sabe criar um bom protagonista, e seus personagens, seus protagonistas ficarem rasos, muito fracos, não ter uma boa descrição, não ter um bom desenvolvimento desses personagens, sua história não vai ficar nem um pouco interessante, nem um pouco instigante, sabe? Você não vai conseguir prender o seu leitor, fazer ele não querer parar de ler o seu livro. Então, uma dica para você aplicar esse gatilho mental da identificação, para você fazer seu leitor se conectar com o seu livro de tal forma que ele não consegue nem parar de ler e ainda se emociona, é você humanizar os seus personagens. O que é humanizar personagem? É você colocar nesses personagens a maior quantidade possível de características reais, de características de pessoas reais. Tem gente que já me perguntou, mas não tem problema eu escrever um personagem que é muito parecido com alguém que já existe.
Essa é a ideia, é você escrever de preferência um personagem que se pareça com o seu leitor, que na hora que ele estiver lendo a história, ele vai falar, caramba, ele parece comigo, essa história parece com a minha história, e aí ele vai se conectar querendo saber como aquilo vai se resolver, porque ele se conectou com esse personagem que é muito parecido com ele. Então a ideia é justamente essa, não é para você fazer o contrário. Muitas pessoas ficam com medo de colocar características de pessoas reais no seu livro, e aí acabam fazendo o efeito contrário, porque isso é exatamente o que você tem que fazer para conseguir humanizar o seu livro, para conseguir aplicar esse gatilho da identificação, senão ele não vai funcionar. Então uma dica para você conseguir humanizar mais esses personagens, primeiro, não tenha medo de descrever eles como pessoas reais, você pode até colocar suas próprias características nesse personagem, como você é, a sua aparência, lógico, não dá para colocar a sua aparência em todos os personagens, né, senão vai ficar parecendo um monte de clone dentro do seu livro, mas assim, tenta caracterizar bem, dá uma personalidade para cada um desses personagens, eles têm que ter personalidade, descrever com mais profundidade psicológica o que se passa pela cabeça deles, as coisas que eles gostam, os defeitos e qualidades, né? Porque seres humanos têm defeitos e um erro também de muitas pessoas. Cria o personagem e esquece de falar o defeito dele, como se ele fosse perfeito. E como não existem seres humanos perfeitos nesse mundo, a pessoa que vê aquele personagem perfeitinho que não tem defeito nenhum aparentemente, não vai se conectar em nenhum momento. Então humaniza ao máximo. O segredo para você aplicar esse gatilho mental da identificação é humanizar os personagens, fazer esses personagens parecerem pessoas reais. A pessoa terminar de ler o livro com aquela sensação de que a história era quase real, sabe? Essa é a intenção. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilhe esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você achou. E até os próximos vídeos.